Você já se perguntou por que existem tantos conflitos entre diferentes grupos de pessoas no mundo? Porque alguns querem impor a sua visão de mundo aos outros. Será que existe uma solução para essa questão tão antiga quanto a humanidade? Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, vamos explorar como o conceito de globalismo, que se refere à integração e cooperação entre países, tem raízes nas narrativas bíblicas, que mostram a busca por unificar a humanidade sob um único líder ou conjunto de ideias. Assista o vídeo até o final para você entender melhor essa relação entre o globalismo e a Bíblia e como isso afeta a nossa sociedade atual. Não perca este vídeo. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gostar deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, pois pode salvar vidas. Querida Terra, tudo começou. Uma reflexão profunda. O globalismo envolve tentar reunir diversos grupos sob um único líder ou conjunto de ideias, mesmo que a palavra globalismo seja nova e geralmente se refira a países trabalhando em estreita colaboração hoje em dia. No entanto, há relatos bíblicos que nos mostram indivíduos e impérios tentando centralizar o controle. Um dos exemplos mais notáveis de globalismo inicial na Bíblia é a história da Torre de Babel, encontrada em Gênesis 11, 1-9. Este é talvez o exemplo mais famoso de esforços iniciais de globalização, a tentativa de construir a Torre de Babel por volta do século 20 a.C. Este ato foi uma desobediência direta ao comando de Deus de povoar a terra, como mencionado em Gênesis 9, 1. Segundo a narrativa, a humanidade falando uma única língua se reuniu na terra de Sinear, na Babilônia, e decidiu construir uma cidade e uma torre com seu topo nos céus, para fazer um nome para si mesmos e impedir sua dispersão pela terra. Em termos simples, a humanidade se rebelou, decidindo centralizar em uma única cidade e não ser dispersa pela terra, como instruído por Deus. A construção da Torre de Babel foi liderada pelo rei Nimrod, que era bisneto de Noé. O nome Nimrod, frequentemente interpretado como rebelde, reflete seu desafio ao liderar tal empreendimento ambicioso. Esse empreendimento foi, sem dúvida, um ato de orgulho e rebelião contra Deus, levando à intervenção divina. Deus confundiu sua linguagem, fazendo com que não se entendessem mais e os dispersou pela face da terra, frustrando assim seus esforços de unificação e centralização. Nimrod, o caçador, às vezes é visto como um tipo de anticristo, um presságio do anticristo, devido à sua desobediência à autoridade de Deus. Esta rebelião visava centralizar o poder humano e possivelmente alcançar o céu sem aprovação divina, opondo-se diretamente ao comando de Deus para que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra, como visto em Gênesis 9, 1. Esta desobediência espelha a oposição do anticristo à autoridade de Deus, como descrito em profecias do Novo Testamento. Nimrod é frequentemente associado ao estabelecimento do primeiro reino na terra, incluindo várias cidades importantes na Mesopotâmia, como visto em Gênesis 10, 10. Seus esforços para centralizar o poder e o controle podem ser vistos como precursores do domínio que o anticristo é profetizado a exercer sobre as nações, consolidando o poder político e religioso para desafiar a autoridade de Deus. Embora não seja explicitamente declarado na Bíblia, interpretações tradicionais e extrabíblicas sugerem que Nimrod pode ter sido instrumental na introdução da idolatria e adoração falsa, práticas que contrariam diretamente a adoração do único Deus verdadeiro, uma ação característica do anticristo que, segundo a profecia bíblica, se exaltará sobre tudo o que é chamado Deus ou é adorado. O reino de Nimrod, especialmente a Torre de Babel, simboliza o orgulho humano,
a rebelião e a tentativa de alcançar status divino sem Deus. É por isso que Nimrod é visto por alguns estudiosos da Bíblia como um tipo de anticristo. O anticristo é descrito de forma semelhante, como se exaltando e buscando adoração, personificando a rebelião humana contra a soberania de Deus. Houve outras tentativas ao longo da história bíblica de centralizar o poder. Todos os impérios apresentados em um sonho ao rei Nabucodonosor da Babilônia representam outras tentativas de instituir um governo mundial. Poderia ser que estamos finalmente à beira da chegada do anticristo? Poderia ser que a tecnologia avançou para um estágio onde o domínio do anticristo não é mais apenas provável, mas uma certeza? Poderia ser que, com a formação de uniões econômicas e alianças políticas, o mundo esteja lentamente se deslocando e se alinhando para o reino do anticristo? Poderia ser que os eventos globais atuais estejam preparando o terreno e preparando o cenário para o surgimento do anticristo? Poderia ser que estamos vivendo nos tempos descritos no livro do Apocalipse? Poderia ser que o que estamos testemunhando seja o começo das dores, com nação se levantando contra nação e reino contra reino? Poderia ser que estamos observando o desenrolar da história, a virada das páginas e a chegada do homem do pecado? Poderia ser que a crescente aceitação da tecnologia de vigilância, sob o pretexto de segurança e conveniência, esteja preparando o terreno para o olho onisciente do domínio do anticristo? Poderia ser que os tumultos generalizados, desastres naturais, pestilências, guerras e rumores de guerras sejam as dores de parto que antecedem os tempos finais? Poderia ser que o apelo à unidade global e à resolução dessas crises seja realmente um passo em direção ao governo global do anticristo, como previsto no Apocalipse? Poderia ser que as linhas cada vez mais borradas entre poder político, econômico e religioso estejam criando o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo? Poderia ser que a crescente perseguição aos cristãos e a marginalização dos valores morais tradicionais estejam cumprindo as profecias dos últimos dias? Poderia ser que estamos testemunhando a preparação para a batalha final entre o bem e o mal, como previsto nas Escrituras? Poderia ser que essas observações não sejam meras coincidências, mas sinais de que estamos realmente vivendo nos tempos do fim, conforme profetizado no Apocalipse 13. No coração do Apocalipse, entre as visões que se desenrolam diante de João, encontramo-nos à beira de entender o alcance vasto e incomparável do domínio do anticristo. O alcance e o poder do anticristo serão diferentes de tudo o que o mundo já viu. Ele ultrapassará o poder e o alcance de todos os grandes impérios que surgiram e caíram, desde Nimrod até Alexandre, o Grande. Seu império será maior do que o Império Mongol, fundado por Genghis Khan no início do século XIII, até o Império Britânico, que cobria quase um quarto da área terrestre do mundo. O alcance e o controle do anticristo superarão todos esses impérios e seus líderes. Além disso, o Império Romano, que dominava o Mediterrâneo e além, e o Império Otomano, que se estendia por 3 continentes e governava há mais de 6 séculos, pálidos em comparação com a autoridade exercida pelo Anticristo. De fato, o domínio do Anticristo eclipsará o alcance global e a influência de qualquer império que povoou os anais da história, lançando uma sombra sobre o mundo inteiro. Existem 2 versículos no capítulo 13 do livro do Apocalipse que demonstram a amplitude e a disseminação do poder do Anticristo. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe dado que fizesse guerra aos santos e os vencesse, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Os versículos 13, 7 e 13, 16
revelam a realidade de um mundo sob o domínio deste formidável governante conhecido como a besta que emerge do mar. Esta besta, como previsto, é concedida poder para fazer guerra com os santos e vencê-los e autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A gravidade desta autoridade não pode ser exagerada. Ela anuncia um tempo em que o globo inteiro estará sob um único domínio, um controle centralizado que não conhece limites, onde o mundo será controlado por um homem energizado pelo próprio poder do inferno, onde o mundo será controlado por um homem que é empoderado por Satanás, o caído. A amplitude deste controle é enfatizada ainda mais pelo mandato arrepiante de Apocalipse 13:16, onde a besta, por meio de seu profeta, requer que todos, independentemente de status, riqueza ou liberdade, carreguem um sinal em sua mão direita ou testa. Este não é apenas um sinal de lealdade, mas uma ferramenta de controle centralizado sem igual. É uma marca eterna de lealdade, uma marca como nenhuma outra, uma marca onde aqueles que a recebem são vistos como almas condenadas destinadas ao lago de fogo. Através desta marca, a besta, o anticristo, dita a própria capacidade de se envolver nas transações econômicas mais básicas. Esta marca ditará se você pode comprar ou vender. A mensagem é clara: sem esta marca, alguém não apenas será ostracizado da sociedade, mas também privado dos meios para sobreviver dentro dela. Considere as implicações de tal controle em um mundo que já se inclina para a centralização, onde as moedas digitais e a vigilância global sugerem a chegada deste homem do pecado. O cenário apresentado no Apocalipse parece estranhamente plausível, não apenas plausível, mas também provável. O regime do anticristo eclipsará qualquer coisa que a humanidade tenha testemunhado, criando um mundo onde toda voz dissidente é silenciada e todo ato de desafio é recebido com rápida retribuição. Este alcance global não se trata apenas de dominação geográfica, mas de uma infiltração abrangente na própria estrutura da sociedade. Ele transcende as barreiras sociais, econômicas e políticas, tocando cada vida, do maior ao menor, do rico ao pobre, dos jovens aos velhos. O governo do anticristo permeará cada tribo, língua, povo e nação, não deixando nenhum canto da terra intocado por sua influência. Tal é a profundidade de seu alcance que ele exige uma lealdade universal, imposta pelo sinal que dita a participação na sociedade. O controle centralizado exercido através do sinal é uma demonstração profunda de poder. Significa não apenas controle físico sobre os corpos da humanidade, mas também um domínio mais profundo e insidioso sobre seus destinos espirituais. Apocalipse 14:9-10 diz: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O texto em Apocalipse 14:9-10 indica inequivocamente que aqueles que aceitam este sinal estão desafiando abertamente a Deus. Em essência, qualquer um que carregue a marca da besta é condenado, pois ao abraçar o símbolo da besta, eles demonstram sua falta de fé. O terceiro anjo revela o destino que aguarda os adeptos da besta. Cada um deles enfrentará a totalidade da ira de Deus. Deus é retratado como derramando seu julgamento sem restrições, enchendo o cálice de sua ira até a borda. O alcance global e o controle centralizado do anticristo servem como um aviso solene, lançando uma sombra arrepiante sobre o futuro do mundo. Eles desnudam as profundezas profundas até as quais o mal ascenderá nos últimos dias, manifestando-se através de um líder que busca descaradamente usurpar o lugar legítimo de Deus na ordem da criação.
Esta realidade iminente evoca um senso de urgência e reflexão solene, compelindo a humanidade a confrontar as implicações severas de tal poder não controlado. Nosso mundo contemporâneo é um testemunho de conectividade sem precedentes, uma intrincada teia de tecnologia, comércio e comunicação que une nações e povos de maneiras inimagináveis às gerações anteriores. No entanto, é precisamente dentro deste cenário interconectado que as sementes do reinado do Anticristo encontram solo fértil para se enraizar e florescer. O próprio tecido de nossa sociedade global, com suas redes e interdependências intricadas, fornece o palco sobre o qual o Anticristo orquestrará seu governo tirânico. Nesta era de troca rápida de informações e conectividade sem emenda, o potencial para o controle centralizado estender seu alcance a cada canto do globo é sem precedentes. Em tudo isso, permitam-me lembrar vocês: Deus está no controle. Apesar do caos turbilhonante do mundo, sua soberania permanece inabalável e seu plano divino se desenrola com propósito e precisão. Ao longo da história, testemunhamos o surgimento e a queda de impérios, o fluxo das nações, mas em meio a tudo isso, a mão de Deus guia o curso da humanidade. Dos dias da antiga Babilônia ao presente, sua providência reina suprema, transcendendo os planos dos homens mortais. Considerem a história da Torre de Babel, um lembrete vívido do orgulho e da desobediência da humanidade. Apesar de suas tentativas de centralizar o poder e se elevar aos céus, Deus interveio, dispersando-os e confundindo sua linguagem. Nesse ato, ele demonstrou sua supremacia sobre os planos da humanidade, lembrando-nos que sua vontade prevalecerá. Mesmo agora, enquanto ponderamos os sinais dos tempos finais e contemplamos a ascensão do Anticristo, não sucumbamos ao medo ou desespero. Pois embora as forças das trevas possam buscar nos enganar e nos prender, a luz de Deus brilha mais intensamente nos dias mais sombrios. O alcance global e o controle centralizado do Anticristo podem lançar uma sombra sobre o futuro do mundo, mas estejam certos: a soberania de Deus permanece inabalável, seu poder supera o de qualquer governante terreno e seus propósitos prevalecerão no final. Deus é o seu protetor. Enquanto navegamos por esses tempos incertos, fixemos nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, confiando em seu amor infalível e fidelidade inabalável. Embora as tempestades possam rugir e os mares possam bramar, permanecemos firmes na rocha de suas promessas, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Coragem e encorajamento, pois nosso Deus reina supremo agora e para sempre. Ergamos nossas vozes em louvor e ação de graças, pois somente Ele é digno de toda honra e glória. Em sua presença, a paz que ultrapassa todo o entendimento e força que nos sustenta em meio a cada provação e tribulação. Portanto, não tema, queridos amigos, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês onde quer que vão. Mesmo nas noites mais escuras, sua luz brilha intensamente, guiando-os no caminho da justiça e da verdade. Confie nele de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, pois ele é fiel e verdadeiro às suas promessas. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês.